Antes de começar, já peço que se inscreva no canal para não perder essas histórias que revelam as verdades ocultas por trás dos personagens públicos. Alexandre de Moraes caminhava pelo corredor austero do Supremo Tribunal Federal, o peso da toga e da responsabilidade pesando não apenas sobre seus ombros, mas no seu peito. Era um homem acostumado ao julgamento dos outros, à pressão de decisões que mudavam destinos, à vigilância incessante da opinião pública e da imprensa. Mas havia uma luta silenciosa, invisível para a maioria, que ele ainda não conseguia compreender completamente. O conflito interno que se escondia por trás da autoridade. Naquele dia, ao aceitar um convite inusitado para uma conversa privada, ele não imaginava que encontraria uma figura que mudaria sua forma de enxergar a si mesmo, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud, com seu olhar penetrante, logo percebeu o peso que Alexandre carregava e o conflito que o consumia. A autoridade, meu caro Alexandre, começou Freud, não é apenas uma questão externa, um título ou um cargo. Ela é uma máscara que muitas vezes esconde um mundo interno tumultuado. Você sabe disso. Alexandre ficou em silêncio, sentindo pela primeira vez o convite para olhar para dentro de si. Além das decisões jurídicas, das audiências públicas e dos debates calorosos, eu sempre me preparei para julgar, para ser firme, respondeu ele. Mas às vezes, essa firmeza cansa. Às vezes, sinto que por trás da toga há um homem dividido, com dúvidas e medos que não posso permitir. Freud assentiu. Essa divisão é o que chamamos de conflito psíquico. A autoridade, quando não integrada à nossa própria essência, pode ser uma fonte de angústia profunda. O ego que comanda o tribunal pode entrar em guerra com o inconsciente que busca paz. Alexandre sentiu como se aquelas palavras trouxessem um espelho diante de seu rosto. Um espelho que não refletia apenas a imagem pública, mas também os fragmentos internos que ele ocultava até de si mesmo. Como lidar com isso? Perguntou ele, quase sussurrando. Primeiro, reconhecendo que o conflito existe, respondeu Freud. Depois, permitindo-se sentir, sem medo, as emoções que o poder tenta calar. Só assim o homem pode reconciliar o que há de autoridade com o que há de vulnerabilidade. Nas horas seguintes, eles conversaram sobre o peso da responsabilidade, a solidão do comando e os medos que permanecem ocultos por trás do olhar firme. Alexandre começou a entender que a verdadeira autoridade não nasce do controle externo, mas da aceitação interna, da coragem de ser vulnerável mesmo quando se é visto como símbolo de força. Ao final daquele encontro, algo mudou. Não era apenas um aprendizado intelectual. Era uma mudança no âmago. Uma leve abertura para que o homem por trás da toga pudesse, enfim, se enxergar com compaixão e verdade. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias que revelam o que ninguém vê por trás dos grandes nomes. Depois daquele encontro, Alexandre voltou para o gabinete com um peso diferente, não mais apenas o peso da responsabilidade, mas o peso da reflexão. As paredes que antes pareciam reforçar sua autoridade agora pareciam, de certa forma, isolá-lo. Era como se aquelas quatro paredes escondessem um homem que, pela primeira vez, se permitia reconhecer sua própria humanidade, com suas dúvidas, medos e angústias. Ele passou noites em claro, revivendo memórias que preferia deixar de lado. Recordava decisões difíceis, confrontos públicos, e a constante necessidade de manter uma imagem sólida, inabalável. Mas no silêncio da madrugada, a máscara pesava. E o homem ali, por trás da toga, sentia-se frágil. Nas horas vagas, ele buscava os escritos de Freud, tentando compreender melhor aquilo que começava a emergir. As ideias da psicanálise lhe apresentavam um novo olhar, não para os outros, mas para si mesmo. Ele percebeu que a autoridade que exercia era, muitas vezes, um mecanismo para esconder vulnerabilidades. Que o medo de parecer fraco o fazia endurecer, levantar barreiras e até se afastar daqueles que lhe eram mais próximos. Mas também viu que o caminho para a verdadeira força não estava na rigidez, e sim na aceitação da própria complexidade. Que ser autoridade não era sinônimo de perfeição, mas sim de autenticidade. Em conversas reservadas, Alexandre começou a desabafar com amigos e colegas. Contava, com dificuldade, sobre a pressão invisível que carregava, a solidão que às vezes o consumia. E,
para sua surpresa, encontrou apoio onde menos esperava, não só nas palavras, mas na escuta sincera. Na compreensão que brotava do diálogo aberto. Mais do que nunca, ele entendeu que o poder não precisava ser um fardo solitário, mas poderia ser compartilhado, compreendido, humanizado. Ainda havia muitos passos pela frente. Muitas camadas para despir. Muitas verdades para encarar. Mas o primeiro, o mais difícil, já havia sido dado: olhar para dentro, sem fugir. E nesse olhar, a semente da mudança começava a germinar. Se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder as próximas reflexões. À medida que Alexandre caminhava pelos corredores do poder, uma nova consciência o acompanhava, a de que a força não estava na inflexibilidade, mas na capacidade de se conhecer e se aceitar. Em reuniões formais, ele sentia o peso da toga, mas também a leveza de um homem que já não precisava fingir ser impenetrável. Começou a escutar mais atentamente, não apenas as palavras, mas os silêncios e os gestos. Percebeu que a autoridade verdadeira é construída com empatia, não só com regras. Sua relação com colegas, assessores e familiares começou a mudar. Não porque ele tivesse perdido o rigor, mas porque passará a reconhecer suas próprias limitações e a valorizar a autenticidade. Houve momentos difíceis. Vez ou outra, sentia a tentação de voltar ao velho escudo da rigidez, para evitar o medo de parecer fraco. Mas sempre vinha a lembrança das palavras de Freud: a vulnerabilidade é a fonte da verdadeira coragem. Em público, Alexandre ainda era um símbolo de autoridade. Mas, nos bastidores, tornou-se um homem que se permitia sentir e ser sentido. E, no íntimo, aquela transformação silenciosa alimentava uma esperança, a de que o poder pode ser uma ponte, e não uma muralha. A jornada era longa. O conflito invisível não desapareceria da noite para o dia. Mas, pela primeira vez, ele sabia que não estava sozinho dentro de si. E que a maior batalha, talvez, era justamente essa: reconciliar o homem com a toga. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e clique no botão de inscrever-se para acompanhar histórias que transformam. Após semanas imersas na reflexão profunda iniciada pelo encontro com Freud, Alexandre começou a perceber que o peso da autoridade que carregava não era apenas externo, mas uma batalha constante dentro de si. Não era só o julgamento da sociedade, dos colegas ou da imprensa, era o confronto diário com seus próprios pensamentos, medos e inseguranças que ele nunca permitirá emergir. Ele sentia que cada decisão, cada voto, não representava apenas o peso da lei, mas o reflexo de sua própria busca por equilíbrio interno. O conflito invisível entre o homem e o símbolo se manifestava em dúvidas que, até então, ele escondia atrás de uma postura impenetrável. Nas horas solitárias, quando os corredores do Supremo ficavam vazios e as luzes se apagavam lentamente, Alexandre enfrentava seus demônios internos. Questionava suas motivações mais profundas, o medo da falha, a ansiedade do julgamento público, e a sensação de carregar sozinho um fardo pesado demais para um ser humano comum. Ele começou a aceitar que não precisava ser perfeito para ser respeitado. Que a força verdadeira residia na honestidade consigo mesmo e na coragem de revelar suas vulnerabilidades. Aprendeu, pouco a pouco, a escutar sua voz interior sem julgamentos, a dar espaço para suas emoções, mesmo aquelas que pareciam contradizer a imagem pública de um ministro rígido e firme. No convívio com amigos próximos, confidenciou suas angústias, abrindo um canal de diálogo que antes parecia impossível. Para sua surpresa, percebeu que não estava sozinho. Muitos daqueles que também ocupavam posições de poder lutavam com os mesmos conflitos internos, escondidos atrás de máscaras cuidadosamente construídas. Esse reconhecimento trouxe um alívio inesperado, a compreensão de que a humanidade, com todas as suas imperfeições e contradições, era uma força capaz de transformar não apenas a si mesmo, mas todo o ambiente ao seu redor. Na esfera pública, Alexandre passou a manifestar essa transformação de forma sutil, porém significativa. Suas decisões começaram a refletir uma sensibilidade maior, um equilíbrio entre a justiça fria e a empatia necessária para entender as complexidades humanas por trás dos casos que julgava. A relação com sua família também se fortaleceu.
pois ele passou a dedicar mais tempo e atenção, reconhecendo que a verdadeira autoridade não se exerce apenas nas cortes, mas na capacidade de cuidar e se conectar com aqueles que ama. No entanto, a jornada não foi isenta de conflitos. A tensão entre a necessidade de manter uma imagem pública forte e a vontade de se mostrar vulnerável gerava, às vezes, um choque interno doloroso. Momentos de dúvida intensa vinham acompanhados de questionamentos sobre se estava fazendo a coisa certa, se a exposição de sua humanidade poderia ser vista como fraqueza. Mas a cada desafio, Alexandre recordava as palavras de Freud e o ensinamento de que a coragem está em aceitar e integrar essas partes de si mesmo. Essa integração, embora gradual, gerava uma transformação profunda. O homem por trás da toga começava a se reconhecer como um ser completo, capaz de liderar não pela rigidez, mas pela autenticidade. E assim, em meio a essas reflexões e mudanças, Alexandre de Moraes dava um passo importante na direção da verdadeira autoridade, aquela que nasce da união entre poder e humanidade.